Oi, gente, eu sou Tatiana Roque, sou vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica e a gente está aqui junto com o Leandro Ferreira, que é o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. A gente tem batalhado por essa causa há um tempão e agora, junto com várias organizações, a gente conseguiu essa vitória da renda básica emergencial. Vamos explicar um pouco quem tem direito, né, todas as dúvidas que surgiram para a gente desde que essa medida foi aprovada. Antes de tudo, o Leandro podia falar um pouco quem tem direito, Leandro. Isso aí, Tati. Agora a gente tem que fazer funcionar e quem tem direito é uma das principais dúvidas que aparece o tempo todo aí. Tem direito ao benefício dessa renda básica emergencial pessoas que são acima de 18 anos, não têm emprego informal, não têm o benefício previdenciário ou assistencial, né, que a renda seja de meio salário mínimo per capita, né, ou 3 salários mínimos como renda familiar total, não tenha declarado imposto de renda em 2018, né, e pode ser quem tem MEI, quem é contribuinte individual da Previdência Social, né, quem é trabalhador informal, né, seja empregado como autônomo ou desempregado, que também pode receber, né, e esse benefício ele também contempla quem está no Bolsa Família, né, mas no limite de até 2 por família. Então, se tiver 2 pessoas que se enquadram nesses critérios, elas podem receber. Os casos que estão escritos lá no aplicativo e no site da Caixa estão gerando algumas dúvidas. Por exemplo, a pessoa que é desempregada. A pessoa que é desempregada pode se cadastrar como se fosse trabalhador informal, porque no site não está escrito desempregado, está escrito trabalhador informal. Mas a pessoa que está desempregada, ela eventualmente faz bicos também, né? Faz alguma coisa por fora. Então é um trabalhador informal. Então essa pessoa pode se cadastrar como trabalhador informal, certo? É isso aí, Tati. A própria lei fala que o trabalhador ele precisa ser informal, empregado, autônomo ou desempregado, né? Mas o aplicativo não teve essa opção de desempregado lá entre as opções. Então a gente orienta para colocar como informal, até porque todo mundo se vira para conseguir levantar o dinheiro que precisa para passar o mês, né? E isso se dá por meios informais também. Leandro, então vamos começar pelo caso fácil. Quem está no cadastro único, né? Aí é fácil porque nem precisa se cadastrar. Quem está no cadastro único tem 2 casos: recebe Bolsa Família ou não recebe Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não precisa se preocupar, não é isso? O governo vai já pagar o novo valor. E quem não recebe Bolsa Família e está no cadastro único, como é que vai ser? Bolsa Família vai cair normal na conta na mesma data que o benefício do Bolsa Família costuma chegar. Todo mundo já sabe quando é. Agora, quem está no cadastro único, mas não recebe Bolsa Família, vai ter que entrar lá no aplicativo e, primeiro, verificar se está mesmo com os dados do cadastro único. Tem muita gente que atualizou faz bastante tempo. Então, eu recomendo que entre no aplicativo e se cadastre, mesmo que esteja no cadastro único. O governo vai abrir 2 possibilidades para essas pessoas. Ou utilizar uma conta que a pessoa já tenha, ou abrir uma nova conta na Caixa Econômica que seja uma poupança digital, que vai ser um método simplificado das pessoas poderem ter uma conta na Caixa Econômica. Não vai ter taxa para abrir essa conta, né? E não vai ter cobrança de anuidade, esse tipo de coisa. É importante que as pessoas vão lá no aplicativo para se certificarem, mas quem está no cadastro único já tem boa parte dos seus dados preenchidos e isso é uma vantagem muito grande. Gente, aqui tem uma coisa muito importante que é o seguinte: se você se cadastrar no aplicativo e colocar uma conta num banco qualquer, que não seja a poupança digital da Caixa, e se por acaso você tiver negativo nesse banco, o banco não pode utilizar o auxílio emergencial para quitar essa dívida. Não pode isso. E tem uma outra dúvida que tem surgido. Quando a pessoa vai colocar a conta no aplicativo, ela pode colocar a conta de outra pessoa? A conta da mãe, a conta do pai? Não coloque uma conta que não seja do próprio titular. Deixa isso para outras coisas, né, e faz uma conta nova se não tiver conta no próprio nome.
Então, gente, a gente recebeu muitas perguntas nas redes sociais, né, no site da Rede Brasileira da Renda Básica, com dúvidas de situações de pessoas que não sabem se o caso delas se encaixa no benefício. Então, a gente tentou fazer aqui um apanhado dessas dúvidas, a gente não conseguiu responder uma a uma, infelizmente, foram muitas, mas a gente vai fazer um resumo tentando contemplar todas essas dúvidas. Uma coisa que apareceu muito nas perguntas foram bolsistas, né? Pessoas que, jovens estudantes de universidades, que têm alguma bolsa, assistência estudantil, bolsa de permanência, ou mesmo bolsa de mestrado, bolsa de iniciação científica, querendo saber se eles teriam direito. Como é que fica esse caso, Leandro? Esse caso é bem importante. Nem toda a renda é salário, mas bolsa compõe a renda, né? Então, é importante levar em conta para o cálculo da renda familiar. Isso vai se somar com outras coisas lá de salário e de outras fontes de renda para dividir o número de membros e ficar no limite de meio salário mínimo. Mas não é porque é bolsista que não pode receber. Se atender os critérios de renda, tem que ir lá no aplicativo e se inscrever porque tem direito sim. O mesmo vale para estagiário, né? Porque estagiário também recebe bolsa, é uma bolsa de estágio. Mas se estiver dentro dos critérios de renda, pode receber, mesmo, por exemplo, que os pais tenham emprego formal, né? Porque aí a pessoa que tiver 18 anos ou mais, sendo bolsista e atendendo aos critérios de renda, pode se inscrever e receber. Resumindo, gente, receber bolsa de estudos ou bolsa de estágio não inviabiliza para que a pessoa possa requisitar o auxílio emergencial. O que acontece é que esse valor deve ser declarado para compor a renda da família e fazer o cálculo, para ver se aquela família se encaixa ou não no critério de renda. Outra dúvida que surgiu muito aqui é de pessoas que têm algum membro da família que é CLT, ou que é aposentado, ou que recebe algum salário que exclui do benefício. Como é que fica o cálculo para essa família? É possível que uma pessoa na família seja empregado com carteira assinada ou receba aposentadoria do INSS e mesmo assim outros membros da família tenham direito ao auxílio emergencial? Essa pergunta tem muito, né? Até porque tem muita gente que tem pais que estão empregados, tem renda formal, né? Ou avô que é aposentado, isso é bastante comum, né? Essa renda do salário formal, da aposentadoria, do BPC, ela entra para o cálculo da renda familiar, né? Mas essa pessoa que recebe não pode ser titular do benefício, mas pode uma pessoa que é membro dessa família, se estiver nos critérios de renda, ser o titular desse outro benefício. Então, o filho de quem tem emprego formal, o neto de quem tem aposentadoria, isso tudo pode. Então, por exemplo, a gente recebeu muitas perguntas assim, né? A mãe é empregada doméstica com carteira assinada, recebe um salário mínimo. Mas, além disso, tem um pai desempregado, tem uma filha de 18 anos e tem um filho menor, de 15 anos. Né? Como é que ficaria a situação dessa família? Esse pai desempregado ou esse filho acima de 18 anos pode ser titular, até porque se só tiver uma renda na família, dividindo por todo mundo, provavelmente vai atender os critérios de renda e a pessoa pode se cadastrar lá pelo aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica. Então o site diz que podem se cadastrar quem é MEI, quem é trabalhador informal e quem contribui para a Previdência como autônomo. Esse caso também está suscitando muitas dúvidas, Leandro. Explica um pouquinho melhor esse caso do contribuinte. Tem dois tipos de trabalhadores autônomos, né? Os informais, totalmente informais, né? E os que contribuem para o regime da Previdência de forma individual, né? Então, muitas vezes a pessoa, a diarista, o ambulante, acaba contribuindo para a Previdência para lá na frente poder ter a sua aposentadoria. Essa pessoa pode se inscrever, mesmo que não esteja em dia com a sua contribuição individual. Essa pergunta é muito importante porque é exatamente para esse trabalhador que a lei foi feita.
Uma outra dúvida que tem surgido muito aqui é quem recebe algum auxílio do governo local, do governo municipal ou estadual, porque na lei diz que a pessoa não pode estar recebendo nenhum benefício do governo federal. E quem recebe algum benefício do governo local? Muita gente recebe esse tipo de benefício e não tem problema. A lei só desconta, só deixa de fora quem recebe benefício de nível federal, que é BPC, aposentadoria e outros, por exemplo, auxílio-doença, seguro-desemprego. Né? Para quem recebe aqueles programas de transferência de renda de nível local, você pode continuar recebendo e ele nem conta, Tati, para o cálculo da renda familiar, que esse tipo de benefício ele é excluído da contabilidade da renda familiar como um todo no Brasil já há bastante tempo. A gente recebeu muitas perguntas também de pessoas que querem saber alguma informação relacionada à mãe da família, né? Foram muitas. A minha mãe trabalha, a minha mãe é isso, a minha mãe... É impressionante como realmente as famílias brasileiras são muito referenciadas na mãe. Eu tenho aqui um bom exemplo, ó. Queria saber se minha família entra na renda básica. Minha mãe trabalha de doméstica de carteira assinada. Meu pai é autônomo e eu perdi o emprego. Então, aquele exemplo da carteira assinada da parte da mãe, né? Mas está valendo. Né? Como você tem 3 pessoas na família e a renda de uma só, que deve ser dividida para todos, se estiver dentro dos critérios, pode sim receber a pessoa que mandou essa pergunta se tiver mais de 18 anos e o pai autônomo que está desempregado. Então, vale sim. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Minha mãe é faxineira e não paga INSS. Você sabe se ela tem direito ao auxílio? Ela tinha Bolsa Família até 2018, quando teve sua carteira assinada, mas foi demitida em 2019. Tem direito sim, né? Ela é o caso que precisa ser bem protegido. Né? Provavelmente a renda dela em 2018, quando tinha carteira assinada, não foi suficiente para fazer ela declarar imposto de renda. Né? Então, ela pode sim ser contemplada, deve ir lá se cadastrar. E essa pessoa que mandou a pergunta, se tiver mais de 18 anos, também tem direito, né? Porque são 2 benefícios por família. Aqui tem uma outra pergunta em que ele diz o seguinte, eu queria saber quem são esses trabalhadores informais, porque a minha mãe, ela tem uma barraquinha na feira, aqui perto, então ela continua tendo que ir trabalhar e ter contato com gente que pode ter o coronavírus se expondo. Ela tem direito ao benefício? Tem sim, inclusive é um benefício para que, se for possível, ela trabalhe menos, né? É um direito dela, né? Não se expor como muita gente está sendo obrigada em função dos seus empregos. Como ela não tem carteira assinada, ela é público dessa política sim e deve se cadastrar para receber. E mais uma vez, se tiver mais gente com mais de 18 anos na família, deve se inscrever também porque são 2 benefícios por família. Tem mais um caso aqui de mãe muito importante, que é a seguinte pergunta. Minha mãe não é separada no papel do meu pai, que não mora com a gente e tem emprego. A gente pode se inscrever? Nós não vivemos junto com ele. Essa é outro caso típico, né? Muitas famílias que são separadas, mas não formalmente. Esse tipo de registro não será cruzado para poder receber a renda básica emergencial. Então, a pessoa pode sim se inscrever, né? Essas 2 pessoas que moram juntas, que estão desempregadas, elas têm direito ao benefício porque não têm renda. Né? Se o pai está fora de casa, mesmo tendo renda, ele não conta para essa renda familiar, porque esse núcleo familiar não conta com a renda dele. Né? Então, é mais um exemplo aí de como as famílias brasileiras se configuram em torno da mulher e de uma forma que deve ser contemplada nessa política, sim. Tem muita gente perguntando também como é que fica a renda, aquela renda que varia. Né? Tem gente que é diarista ou trabalha fazendo bico, que num mês ganha R$ 1.800, no outro mês fica só com R$ 1.000. Né? Então é preciso fazer uma média dos valores de quanto ganha, mas sempre lembrando que é preciso ficar dentro do limite de meio salário mínimo per capita na renda familiar, ou dentro do limite de 3 salários mínimos por família. Né? Essa renda que varia, né, a gente não pode contar com ela. Né? Então é importante a gente tratar, né, como um cenário pessimista.
quem vive de ganhar o dinheiro no dia a dia não sabe se esse mês vai entrar. Então é bom saber direitinho, né, projetar a sua renda e informar lá no aplicativo de acordo com a realidade mais difícil que a pessoa estiver enfrentando. Gente, não dá para responder tudo realmente, espero que a gente tenha ajudado e queria conversar agora com vocês também sobre a continuidade dessa renda básica emergencial, porque essa medida está valendo durante 3 meses só. Primeiro, a crise vai durar mais do que isso, infelizmente. Segundo, quando a crise da pandemia acabar, ainda vai precisar de um tempo até a economia se recuperar, até a vida ficar normal. Então, essa renda básica, mesmo durante a pandemia, ela tem que ser mais longa, ela tem que durar pelo menos 6 meses, 1 ano. Essa era a nossa reivindicação inicial. Mais do que isso, a Rede Brasileira de Renda Básica defende uma renda básica incondicional e permanente. Como a Tati disse, defende que essa política seja permanente, né, e seja um direito de todos ao longo da vida, né? As pessoas têm que ter a sua autonomia respeitada, o seu direito de participar da riqueza do país o tempo todo, né? Não é porque a gente está, né, numa situação anormal que a gente precisa permanecer nessa situação de desespero, de precisar de um benefício. Se a gente tiver isso como algo permanente, nosso direito vai ser respeitado e a segurança de renda é algo que vai melhorar muito a vida de todo mundo. Agora, gente, durante a pandemia do coronavírus, a gente viu como é importante que a população brasileira tenha acesso à saúde gratuita para todo mundo, essa saúde universal. Pode ser que não funcione tão bem assim, mas a gente tem esse sistema público universal que é o SUS. Ter uma renda básica, uma garantia de sobrevivência, também deve ser um direito universal. Afinal de contas, a gente está num mundo que passa por crises de modo cada vez mais frequente. A gente está num mundo em que os trabalhos estão ficando mais escassos. Então, as pessoas precisam ter um colchão de proteção. Veja agora nessa crise como sofreram os autônomos, os informais, as pessoas que fazem bico, as famílias que mesmo tendo alguém que tem um trabalho formal, tem outras pessoas que precisam complementar renda com trabalhos temporários. Essa situação faz com que essas famílias sejam muito vulneráveis e vai acontecer, infelizmente, cada vez mais no mundo que a gente está vivendo agora. Tem mais um fator, né, que benefícios desse tipo, uma renda básica na mão das pessoas, ajuda a democratizar e a impulsionar a economia, né? O rico tem uma propensão a guardar esse dinheiro no banco, né? Quem precisa mais, e essa é a maioria do povo, como se fala em muitos lugares, os 99%, coloca esse dinheiro para rodar e para investir em si mesmo. Quem mais tem dinheiro é quem mais cuida da própria educação, da própria saúde. Isso não tem que ser uma obrigação, isso tem que ser um direito, assim como a renda, né? Um direito universal para todos, para que possam participar da riqueza e decidir como e o que podem e devem trabalhar, né? Atingindo aí todo o critério de dignidade e cidadania que todo mundo tem em mente, né? E depois dessa pandemia, gente, a gente espera que a gente não volte àquele mundo como era antes, cada um cuidando de si, individualista, com tanta desigualdade, e que a gente possa ter um mundo um pouco mais solidário, né? Não vai ter volta ao normal, porque a pandemia foi uma coisa muito grave que acometeu o mundo inteiro e que deixou muito evidente essas injustiças que a gente vive. Então, a gente, na Rede Brasileira de Renda Básica, quer continuar lutando por essa causa e vai precisar de vocês, vai precisar de todo mundo para a gente conseguir ampliar essa ideia de renda básica agora permanente, incondicional, universal. Não apenas nesse momento de emergência, mas a gente só vai conseguir isso com muita participação. Então, vem com a gente, a Rede Brasileira de Renda Básica precisa de você, precisa de ajuda, a gente vai criar novas mobilizações, outras campanhas para conseguir fazer com que esse benefício se torne permanente. Junte-se a nós lá no rendabasica.com.br. Esse é o nosso site por meio do qual você vai poder entrar em contato, você vai poder se associar à Rede Brasileira de Renda Básica e você vai poder se colocar à disposição para a gente expandir esse movimento
que cresce no mundo inteiro. Chegando lá no site, vai ter um formulário. Eu quero uma renda básica permanente. Se você preencher lá, pode colocar só o e-mail, que você vai se manter informado dos nossos próximos passos e a gente precisa de você. Se inscreve lá.